por gentileza. Bom, como vocês sabem, nós estamos aí cheios de expectativas para aquilo que o nosso Cristo vai fazer e já está fazendo esta noite. E a gente acredita que isso também pode acontecer pela vida do nosso querido pastor Alan. É um homem que eu tenho conhecido devagarinho. E tem sido uma bênção conhecer o trabalho, o projeto que Deus tem colocado nesse coração. E ele vai partilhar um pouquinho conosco daquilo que Deus tem colocado sobre a vida dele, o que Deus tem feito nesse ministério. E a gente tem a expectativa também de que isso queime o nosso coração, que a nossa vida seja despertada para poder pregar o Evangelho em nome do Senhor Jesus. Ele está aqui, certamente vai falar um pouquinho de ministério, vai apresentar sua esposa também. Eu quero deixar ele muito à vontade com isso. Deus te abençoe, meu querido. Amém. Obrigado. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor. Amém. Aleluia. Eu já quero começar dizendo assim que delícia ouvir esse vocal aqui hoje. Uma alegria para os meus ouvidos. Muito bom. Parabéns aos irmãos do Ministério de Música. Fiquei muito feliz de ouvir algumas canções que eu não ouvi há alguns anos, inclusive. Puxa vida, que delícia. Muito obrigado pelo convite, pastor. Obrigado, irmãos, por me receberem. Aqui está minha esposa Roberta. Faz assim com a mão, a Roberta, que tem sido uma bênção na minha vida. E meu nome é Alan, como o pastor Eduardo já falou. Eu participo de um movimento chamado Sertão Clama, que tem o objetivo de socorrer o missionário no campo, despertar a igreja do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, para a obra missionária. E eu quero compartilhar algumas coisas do que Deus tem feito através de nós e através de muitos irmãos que estão no campo missionário, que estão subindo, as igrejas que estão indo no contexto do sertão do Brasil. Eu não sei não, mas eu acho que tem muita gente aqui que gosta de um feijão com farinha, não tem não? Então, é tudo costume de lá. Costume do sertão esse negócio, viu? Um feijão com farinha. Não importa se a farinha vai embaixo ou se vai em cima, mas tem que ter a farinha no feijão. Pois bem, se você olhar para trás, você vai ver que você tem um parente ali, às vezes muito perto, que era lá do sertão, ou talvez um pouco mais longe, que era do sertão. A nossa paixão pela obra missionária começou alguns anos atrás. Nós crescemos no Evangelho, cooperando com a igreja, ajudando no pastoreio da igreja, e um tempo depois nós começamos a orar, porque nós entendemos que o Senhor estava nos chamando para uma obra diferente do que a gente já estava acostumado a fazer, todos os domingos, todos os dias. Nós amávamos servir a igreja, amamos ainda servir a igreja, mas um tempo depois o Senhor colocou no nosso coração um desejo de ir para o campo missionário brasileiro, para mapear o campo, para conhecer o campo missionário. Então nós começamos a orar, eu e minha esposa. Passou um tempo, nós falamos com o nosso pastor, chegamos nele, imagina a empolgação, né? Tínhamos a certeza que nós devíamos ir para o sertão do Brasil. E aí eu até fiz uma canção, fiz uma música que falava assim: se o Senhor me levar para bem longe daqui, é isso, né, amor? O Senhor vai comigo para lá, é isso. E se eu mudar para bem longe daqui, o Senhor vai comigo para lá. E tinha plena certeza de que essa era uma resposta de Deus para nós, então nós fomos conversar com a nossa liderança, com o meu pastor. Falei para ele: pastor, tem um desejo no nosso coração. A minha esposa trabalhou um tempo com Juliano Som, do Livres, aquele japonesinho, né, irmãos? Alguns conhecem. Ela trabalhou com ele uma época no escritório, e um dia o Juliano entrou no escritório e anunciou para todo mundo lá: olha, estou indo embora para o sertão. Aí foi um fuzuê dentro do escritório, que o pessoal falou: você está maluco, vai fazer o quê no sertão, Juliano? Não, nós vamos comprar um terreno lá, e vamos embora para lá, e vamos cuidar das crianças de lá. E o pessoal falou: Juliano está louco, gente, o Juliano pirou. E nós participamos de todo esse processo, nós já estávamos orando um tempo. Então, quando o Juliano também foi para lá, me senti encorajado, falei: vamos embora, vamos fazer o que tem que ser feito. E aí conversamos com o nosso pastor, conversamos com a nossa liderança, ele falou assim para a gente, falou: vocês querem mesmo fazer esse trabalho? Ele falou: pastor, a gente está disponível, nós queremos ir. Ele falou assim: então vamos fazer o seguinte, vamos orar,
Vamos passar um tempo em oração para buscar uma resposta de Deus. Aí geralmente quando o pastor fala um negócio desse para a gente fala, ai meu Deus do céu, ele vai orar 1 ano para me dar para me apoiar. Sabe aquele temor do crente de falar assim, eu não vou fazer nada sem ter a bênção do meu pastor, da liderança, de gente que me envie para a obra. Uma coisa nós aprendemos, a obra missionária, ela não pertence a nenhum de nós. Ela pertence à igreja do Senhor Jesus. Ela foi dada para a igreja. Então não adianta nenhum indivíduo querer ir para o campo missionário sem ter sido enviado pela igreja, sem ter uma liderança que o abençoe. E eu não estou falando de bênção no sentido de cobertura espiritual, de você ter que ter alguém para te cobrir. Não estou dizendo disso, eu estou dizendo de uma bênção que está sobre a igreja do Senhor Jesus. E que Ele institui então a sua liderança, homens e mulheres cheios do seu espírito, para que conduza os outros. Pois bem, fui atrás desse meu pastor, nessa esperança, eu falei com ele falou assim, muito bem, você, é isso, então vamos orar. Nós oramos, na semana seguinte ele conversou com a gente, chamou eu e minha esposa e falou, olha, tive uma ideia, vocês vão começar evangelizando a rua de vocês. Eu falei, mas eu quero ir para o sertão. Ele falou, não, mas você pode começar na sua rua. Nós nunca tivemos problema com isso, porque a vida inteira nós evangelizamos. Dávamos bom testemunho. E quando ele disse aquilo para a gente, eu confesso que com um misto de raiva, com alegria, com esperança, com tristeza. Bom, enfim, eu virei um mix ali, né? Mas ao mesmo tempo que eu fiquei com aquele sentimento humano, eu fiquei com esperança. Eu falei, puxa, pode ser que seja isso. Então nós começamos a célula, um grupo caseiro em casa. Nós já tínhamos um grupo caseiro funcionando. E pegamos firme no grupo caseiro. E o grupo caseiro acontecendo, nós começamos a cuidar dele. O nosso líder, nosso pastor falou assim, olha, vocês têm que tratar esse grupo caseiro como se fosse a igreja de vocês. Como se fossem os irmãos do sertão. Então nós começamos a cuidar dos irmãos que iam na nossa célula e tivemos um dia uma grande ideia. Uma ideia maravilhosa. Nós pensamos assim, a minha casa, você chegava, tinham 2 portões, e aí você entrava, passava por uma escada e chegava lá dentro da minha casa, que era no fundo. E a gente tinha uma casa na frente que nós... Enfim, é meio bagunça aquela coisa de família, né, irmãos? Uma casa na frente que você aluga, mora na do fundo. Aí nós, era isso. Então a gente descia a escada, chegava na minha casa, tivemos uma grande ideia, vamos levar a nossa célula para a garagem. E aí começamos a nos reunir na garagem, conversamos com os irmãos e começamos a nos reunir na garagem. E em pouco tempo Deus começou a fazer uma obra naquela rua que nós não esperávamos. Então a gente combinava com os irmãos assim, nós vamos cantar a música XYZ. E na hora de cantar, você não esquenta com desafio. Vai cantando, canto mais alto que você puder. Que até o fim da rua o povo precisa ouvir. Então imagina, né? Os irmãos cantando. Grande é o Senhor e muito... E a gente mandava ver nas canções. E Deus começou a fazer uma obra na nossa rua. As pessoas começaram a perguntar e a gente deixava o portão escancarado assim mesmo, sabe? Abria o portão. E um rapaz que tinha acabado de sair da cadeia, que morava lá perto da gente, uma família boa, uma família muito singela, uma família educada, mas ele se envolveu com crime e ficou 11 anos preso, né, Roberto? E um dia ele passou e falou assim, Roberta, essa reunião que vocês fazem aí na garagem, é só para vocês ou é para qualquer pessoa? Não, para você também, pode vir com a gente. E começou, ele foi, daqui a pouco a mãe começou a ir, a irmã começou a ir, e Deus começou a fazer uma obra naquela rua, a gente começou a evangelizar o vizinho, e falar do amor de Deus para o vizinho começou a ir, aí fomos para a vizinha do outro lado, a vizinha era católica, eu falava, não tem problema, vamos embora, vamos falar com o Senhor, vamos ter um tempo junto, e por respeito e por amor a ela, nós não tínhamos o hábito de rezar o Pai Nosso, então nós orávamos o Pai Nosso todo final de célula, com o propósito de alcançar as pessoas para Jesus. E Deus começou a fazer umas coisas que a gente não imaginava. Começou ali então a obra missionária no nosso coração, que precisava
ter começado ali. E pouco tempo depois, muitas famílias foram abençoadas por causa daquela reunião. Muitos casamentos foram restaurados. Uma certa ocasião, não sei se você já teve um grupo caseiro ou se você tem um grupo caseiro na sua casa. Mas a gente tinha um horário miserável do nosso grupo caseiro. Era 5 horas da tarde do sábado. Imagina, a igreja vai fazer um passeio, aí está todo mundo lá jogando bola, nadando na piscina. Dali, eu e minha família, vamos embora porque tem reunião. A gente saía, ou alguém fazia um churrasco na casa de alguém, aí estava todo mundo naquele sol, Coca-Cola gelada, aquela coisa maravilhosa. Vamos embora que tem célula. E muitas vezes que nós fomos embora, nós nos reunimos, educamos os nossos filhos. Nós temos 3 filhos. Um de 12 anos hoje, uma menina de 10 anos e uma outra de 8 anos. E nós educamos eles, que eles faziam parte da célula com a gente. Então eles tinham que distribuir os folhetos, as letras das músicas, para que os visitantes pudessem cantar. Eles não conheciam o evangelho. Então a gente tinha que deixar as letrinhas. O outro pegava os banquinhos e arrumava os banquinhos. O outro pegava lá o tapete, estendia no meio da garagem, para ficar um negócio meio caseiro, sabe? Um tapete lá, botava uma mesinha de centro. Ficava uma delícia. E muitas vezes nós chegamos a fazer a reunião, e fizemos a reunião entre nós mesmos, só entre a família. Uma vez eu estava ministrando a palavra, eu fui ajudar numa gravação de um CD, tocar nessa gravação, e eu falei para a Roberta, liga para os irmãos e desmarca a reunião, porque eu não vou estar, você vai estar sozinha, com as crianças, eles eram pequenos na época, mais do que são ainda. E aí a Roberta falou, não vou desmarcar, Alan, vai embora, fica tranquilo que eu vou seguir em frente aqui com a célula. Nesse dia aconteceu uma porção de coisas, muita gente foi para a célula e acabou a energia da rua. Ficou um breu na rua, e você sabe que culto de crente, quando acaba a energia, o fogo cai, né? O fogo cai, quem não fala em língua começa a falar em línguas, o negócio é tremendo. E nesse dia, a reunião pegou fogo lá na garagem. Aleluia! Tinha no nosso meio um homem que morava lá na rua, que estava em fase terminal com câncer. Ele foi nessa reunião. Ele nunca tinha ido, e nesse dia ele decidiu ir. E participou da reunião. A reunião foi uma bênção. A Roberta me contou depois, amor, foi uma bênção. Glória a Deus, o tempo passou 1, 2 semanas. Ele recebeu uma visita na casa dele, e lá na visita da casa dele, a pessoa perguntou para ele, você não quer receber o Senhor Jesus como seu Salvador? Ele falou assim, não, eu já tenho. Ele falou, o senhor já tem? É. Quando é que o senhor entregou sua vida a Jesus? Foi um dia, numa reunião aqui na garagem. Aleluia, nós não fizemos apelo algum. Ele entregou a vida dele para Jesus porque ele decidiu por ele mesmo entregar a vida dele a Jesus. Então aquela ideia que havia na minha cabeça, na nossa cabeça, de irmos para bem longe para falar do amor de Deus, o Senhor nos chamou para ficar ali onde nós estávamos, para anunciar o Evangelho. Uma outra jovem que nunca tinha entrado em uma igreja cristã, ela disse para a mãe dela, que morava uma casa mais para frente, mas do outro lado da rua, ela disse para a mãe dela, mãe, a célula era na sexta nessa época, né? Na sexta. Ela disse, mãe, sexta-feira é a sexta-feira da paz. A mãe dela perguntou por quê? Ela falou, porque eu fico aqui na área e eu fico ouvindo os louvores, aqueles louvores desafinados, que o povo cantava lá. Ela ficava lá debruçada, na arinha, ouvindo a palavra, uma semente sendo plantada. E agora sim, eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Pastor, me avisa, né? Você vai falando comigo.
Ok. Amém. Vamos ler aqui no versículo, Marcos capítulo 6, versículo 5, diz assim, aliás, vamos do versículo 1. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali, até saírem daquele lugar. E se em algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam os numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui e nós precisamos de Ti. Espírito Santo, abre o nosso entendimento para, ó Deus, compreender essa passagem da Tua palavra. Nós Te louvamos e confiamos, Espírito Santo, que é o Senhor quem vai falar conosco, para a Tua glória, Pai. Amém. Amém. Muito bem, veja que esse texto de Marcos, Jesus começa a pregar exatamente num sábado, onde era proibido pregar para o judeu, para o judaísmo. Ele começa a ensinar, e eles ficam assim aborrecidos, porque eles começam a dizer: poxa vida, não, esse cara não é o que mora aqui na rua de cima? Que vai na padaria comprar pão e eu encontro ele lá? É mais ou menos esse o contexto. Eles ficaram escandalizados, porque Jesus estava anunciando o reino, estava fazendo isso num sábado, e a Bíblia diz aqui que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, por causa da incredulidade do povo. Então diz a Bíblia que, aqui no versículo 6, e admirava-se da incredulidade deles, e Jesus então percorria as aldeias vizinhas, ensinando-os. Jesus sai da sua cidade, do contexto urbano. A cidade de Nazaré, nessa época, ela era como um povoado, tinha pouca gente, não passava de provavelmente 500 pessoas, os historiadores dizem que não passava de 500 pessoas. Então Jesus sai ali daquele povoado da sua cidade e começa a ir então para as aldeias vizinhas, para os povoados menores, para anunciar o reino de Deus. Mas o interessante notar é que Jesus, ele volta para Nazaré, ele volta para sua casa e ainda continua dando testemunho daquilo que Deus havia mandado ele fazer. Então, se nós estamos falando de uma conferência missionária, se nós estamos falando de um tempo em que a igreja se prepara e abre o coração para ouvir e para discutir sobre o assunto de missões, nós não podemos esquecer que Jesus nos dá um exemplo claro de que nós precisamos começar isso em casa. Então, quando eu ouvi a voz do meu pastor dizendo: vamos começar na sua casa, houve aquele misto de decepção, com esperança, com angústia, com ele não está me entendendo, não, esse é o caminho mesmo. Mas eu tive a oportunidade de viver e de ver
Deus fazer coisas que há muitos anos eu já não via. Por causa do meu contexto automático das coisas. Muito habituado com a igreja, muito habituado com o ministério de adoração, muito habituado com o servir, muito habituado com a pregação da palavra, muito habituado com coisas do contexto da igreja quando se reúne, mas eu já tinha por um tempo perdido a sensibilidade de ouvir o testemunho de um vizinho que nunca tinha ouvido falar do Senhor Jesus de uma maneira direta. Então, eu começo a desfrutar disso de Deus e eu percebo que essa passagem de Marcos me deixa animado, porque Jesus faz isso. Começa na sua casa, e essa é a primeira coisa que eu tenho que dizer para os irmãos. Se nós estamos falando de missões, e se realmente nós amamos missões, se nós amamos fazer as coisas para Deus, cumprir o propósito de anunciar o Evangelho, nós precisamos fazer isso começando onde nós estamos. O nosso testemunho como marido, testemunho como esposa, como filho, como um profissional, chegar no meu trabalho e dar bom testemunho de quem eu sou, da fé que eu carrego no meu peito, da igreja que eu represento. Já não dá mais. O apóstolo Paulo disse assim: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não mente mais. Porque nós fazemos parte de um corpo, nós temos uma responsabilidade de um com o outro. A vida já não é mais do jeito que a gente quer levar, de qualquer maneira, dando golpe nos outros, mentindo uns para os outros, dando mau testemunho. Já não é mais assim, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, que a igreja do Senhor Jesus é um corpo e que o cabeça desse corpo é Ele mesmo. Então percebe que a obra missionária, ela começa exatamente onde nós estamos. Onde é que você está? Qual é o teu contexto? A obra missionária, a resposta da nossa vida com relação ao anúncio do Evangelho é exatamente onde nós estamos. Quem foi que disse que para você ser missionário você precisa ir para o campo transcultural? Isso é uma cultura que foi colocada na cabeça da igreja no Brasil, de que o missionário, ele sai do lugar de onde ele está, e ele vai para o campo, e ele vai sofrer, e ele vai passar necessidade, coitado dele, e nós vamos receber ele aqui, e misericordiosamente nós vamos dar roupa, vamos dar alimento, e depois nós vamos mandar ele embora de novo, e nós vamos ficar do lado de cá, cuidando dele, abençoando ele. Quem foi que disse isso, irmãos? Isso não é verdade. Não é verdade. A Bíblia diz em Mateus 28:19, que Jesus disse aos discípulos: portanto, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse ide no Evangelho é um gerúndio no grego dizendo indo. Perceba que o Senhor Jesus, Ele não está dando uma ordem como se fosse uma ordem imperativa para mim e para você. Vai e pronto, acabou. Ide, vai. É isso. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo indo. Enquanto vocês estiverem indo. É isso que a palavra está dizendo. Então veja que muda o contexto. Nós não estamos dizendo só apenas daquele que recebe esse chamado e vai. Eu ouvi o id de Deus, então eu tenho que sair de onde eu estou e eu tenho que ir para lá, para pregar a palavra. Ou seja, quando eu chegar lá, eu prego a palavra, eu anuncio o Evangelho. Para isso acontecer, eu preciso primeiro me preparar teologicamente, eu preciso resolver os meus problemas com a minha esposa, eu preciso resolver os meus problemas financeiros, então eu recebo o ID de Deus e agora eu vou e eu anuncio. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo assim: indo, enquanto vocês estiverem caminhando, anunciem, falem, preguem, batizem.
Eu não preciso sair daqui e ir para a África para ser um missionário. O que eu preciso fazer é acordar de manhã, e enquanto eu estiver indo, eu sei o que eu tenho que fazer. Aleluia! Faz toda a diferença no reino. Então já não é mais somente para aquele que vai para a África, mas é para aquele que vai para a padaria. É para aquele que vai para o consultório médico, é para aquele que vai buscar o filho na escola. A minha esposa tem vivido essas experiências de mães desesperadas dentro das escolas. Pais desesperados. Então é isso que o Senhor está dizendo. Indo pregar o evangelho a toda criatura, a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra missionária, ela começou já na minha vida e na sua. No dia em que nós dizemos: Senhor Jesus, a minha vida é tua. A obra missionária já começou. Ela começou na vida do advogado, na vida do médico, na vida do professor, na vida do pintor, na vida do eletricista, na vida do motorista de aplicativo, na vida do motorista de ônibus, na vida do... Você entende? A obra missionária já começou. Ela não é um trabalho que começa a partir da sua resposta a Deus, mas é uma obra que começa à medida que o seu coração se abre para Ele. Então nós o recebemos. A Bíblia diz assim: todo aquele que crer no seu coração e com seus lábios confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Você já foi salvo em Cristo Jesus? Você já é salvo? Então a missão está dentro de você, dentro de mim. Existe uma missão em nós. Então quem é o missionário? Eu e você. Nós somos os missionários de Deus. A obra missionária, ela começa onde nós estamos, e ela precisa dar bom testemunho de quem nós somos em Deus. Então não adianta, é muito bonito. Eu vou mostrar algumas imagens para os irmãos, algumas fotos. É muito bonito, eu acho que eu vou conseguir fazer isso. É muito bonito ir para o sertão do Brasil, ir para bem longe e anunciar o evangelho lá. Afinal de contas, ninguém me conhece. Eu sou um rapaz do sul do Brasil, do sudeste. Eu vou lá, o que eu disser está dito. Ninguém me conhece. É muito fácil mudar de cidade. De repente eu venho morar aqui em Guaratinguetá, congregar aqui na igreja do pastor Eduardo, aleluia. E os irmãos falaram: esse rapaz é uma bênção. Até que nós podemos conviver e vocês irem na minha casa e eu ir na casa de vocês. E então a gente fala: opa, tem alguma coisa fora do lugar. Então, ser missionário lá na África é muito fácil, no sentido de testemunho, amém? Ser missionário no sertão do Brasil é muito fácil. Ser missionário lá na cidade de Osasco, ou eu vindo aqui para Guaratinguetá, é muito fácil. Difícil é ser missionário, é dar bom testemunho onde você está, onde eu estou, dentro da minha casa, para minha esposa, para os meus filhos. Então nós precisamos parar aqui e observar que Deus nos chamou para uma obra que pertence a Ele. Que pertence a Ele. E que essa obra precisa começar dentro do nosso coração primeiro. Se você está aqui essa noite, você está me ouvindo e você percebe que Deus está falando com você, eu quero te pedir: abra o seu coração e diga: Senhor, eu não quero me preparar para isso. Eu quero te dizer: Senhor, eis-me aqui, do jeito que eu estou. Muda o meu coração. Me ajuda a entender a Tua palavra. Me ajuda a obedecer ao Senhor. E então a obra missionária começa dentro de nós. Amém? Testemunho. Primeiro o testemunho. Primeiro a nossa vida diante do Senhor. Primeiro a nossa vida nos pés do Senhor. Uma vida de dedicação, de humilhação, de comunhão com Ele, para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer. Se nós de fato formos um instrumento nas mãos de Deus, pessoas disponíveis para Ele,
Ele vai nos levar para o sertão, vai nos levar para a África, vai nos levar para a Inglaterra, vai nos levar para as favelas, Ele vai nos levar aos lugares onde alguém precisa ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de esperança. Ele vai fazer isso, mas para isso nós temos que fazer missões, nós temos que ter um coração missionário onde nós estamos. Amém? Dê um glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou cantar um pedacinho da música para os irmãos aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Posso pegar esse microfone aqui? Tá bom. Vou usar o violão. Som. Então, essa canção é um shot. Afinal de contas, eu estava indo para o sertão. Então, eu não podia fazer um reggae, né? E nem um pop rock. Precisava fazer alguma coisa do sertão. E aí... Será que dá para a gente colocar a letra aí? Não, é a outra. É a Água no Deserto. Então, essa canção... Ela fala desse tempo, então, que eu achei que ia para lá. Diz assim, ó. Quem conhece shot aí, conhece forró, deve entender esse ritmo aqui, ó. Eita glória! Eu toco essa canção em casa, minha filha fica assim, a menorzinha. Filho, isso é a rocha. Foi isso. Assim, ó. Calo nas mãos, dores nos pés. Ele era igual, eu e você. Dias de chuva, dias de sol. Coração aberto, um mundo desigual. Levante os teus olhos, veja como está branquinho, é tempo de colher. Ele enviou eu e você. Não deixe pra mais tarde, nada é mais importante que obedecer. Cristo em mim, Cristo em você. Eita glória! Tem um monte de gente aqui que gosta mesmo do feijão com farinha. Eita! Olha lá. Se eu subir ao mais alto céus, se eu descer ao mais profundo mar, se eu mudar pra bem longe daqui, o Senhor vai comigo pra lá. Oh, ai, meu coração está aberto, é novo amanhecer. Oxe, tem água no deserto, se tu quiser pode beber. Ai, meu coração está aberto, é novo amanhecer. Oxe, tem água no deserto e se tu quiser pode beber. Será que dá pra cantar o coro comigo aí? Vamos lá? Só que é o seguinte, não dá pra falar oxe igual de Quem nasce em Guaratinguetá é o quê? Guaratinguetaense? Ai, Jesus. Não dá pra falar igual guaratinguetaense, tem que ser oxe de nordestino. Oxe de nordestino é um oxe mais oxe, né? Oxe, oxe. Quando eles estão muito impressionados, eles falam oxe, 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 oxe. Né? Oxe, 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 oxe. Então você tem que, na hora de falar o oxe, você arrasta e fala oxe, tá bom? Vamos lá, vamos treinar aqui, ó. Ai, meu coração está aberto, é novo amanhecer. Vamos lá, nordestino, vai! Oxe, tem água no deserto e se tu quiser pode beber. Ai, meu coração está aberto, é novo amanhecer. Arrasta aí, vai! Oxe, tem água no deserto e se tu quiser pode beber.
Aleluia. E quando a gente chega lá e fala esse oxe, eles ficam numa alegria, irmãos. Eles ficam numa alegria de ter uma palavra ali que é da terra. Então foi isso que o Senhor falou com a gente, e quando a gente entendeu que a gente precisava dar o testemunho onde nós estávamos, então as coisas mudaram. Eu gosto de fazer umas músicas de vez em quando. Eu fiz uma outra música que falava assim: quando eu obedeço a Deus, a cena muda. Aí muda tudo, porque enquanto eu não obedeço, é tudo ruim, nada tá bom, tá tudo chato. Mas quando eu obedeço, eu estou no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, mas agora eu estou com alegria servindo a Deus. O meu testemunho é mais importante. Então, ouça, todos nós, somos missionários de Deus. Temos uma missão que está no coração do nosso Deus. E essa missão pertence à Igreja do Senhor Jesus. Se você puder, eu não tenho esse costume, mas se você puder, diga para quem está do seu lado: você é missionário, viu? Missionário ou missionária. Vamos lá, quando chamou, o versículo 7 diz assim: chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. A primeira coisa, nós precisamos começar missão onde nós estamos, dando testemunho. A segunda coisa, o Senhor Jesus nos deu autoridade para fazer isso. Então nós não vamos de qualquer jeito. Mas essa autoridade de Deus, é óbvio que se a gente se prepara, se a gente junta armas, se a gente junta recursos para fazer a obra de Deus, é muito melhor. Mas o Senhor Jesus dá um recado para os discípulos aqui, dizendo assim: eu dou autoridade para vocês, vocês vão em meu nome. Veja, os discípulos estavam aprendendo a usufruir do poder que havia no nome de Jesus. Então o Senhor envia eles de 2 em 2, está dizendo aqui no texto de Marcos, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Em alguns lugares que nós vamos no sertão do Brasil, em algumas casas que nós entramos, é notório, você percebe uma ação demoníaca naqueles lugares. Nós entramos numa casa em janeiro, estávamos visitando as famílias, e um dos pastores que estava com a gente entrou numa das casas e ele entrou e o Senhor falou com ele Salmo 4. Então ele, logo que entrou na casa, falou para a pessoa: olha, eu posso ler um texto da Bíblia para você? Ela falou: pode. E aí ele começou a ler o texto e chegou lá: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. E no final daquela visita, a mulher disse para ele assim: o meu filho faz 4 meses que não dorme. Irmãos, me explica isso, por favor. Como é que a gente vai saber disso, se não é pelo poder do Espírito? É por isso que ele disse para os discípulos: vocês vão chegar diante dos tribunais, diante das autoridades. O Senhor Jesus estava dizendo para eles: olha, o caldo vai entornar, o negócio vai ficar feio, mas vocês vão chegar diante das autoridades, mas não se preocupem, porque o Espírito vai dizer a vocês o que vocês precisam dizer. Então, eles entraram naquela casa e oraram com aquela família, e aquela criança foi liberta. Muitas pessoas são tocadas pelo poder do Espírito. Estávamos numa praça, nessa última visita que fizemos ao sertão, e um senhor chegou com o braço imobilizado, e para o sertanejo, o trabalhar na roça é tudo o que ele pode fazer. E ele já fazia alguns meses que ele não podia trabalhar, e quem ia para a roça era a esposa, então ele já estava num estado depressivo, porque ele não podia trabalhar, não podia ir para a roça. E lá no sertão, eles preparam a terra e aguardam a chuva chegar. Vão embora, volta no outro dia, prepara a terra, aguarda a chuva chegar. Em alguns lugares faz mais de 3 anos que não chove. E todos os dias eles fazem isso. Todos os dias eles vão preparar a terra. E esse senhor já estava num estado depressivo. Um dos voluntários chegou para abraçar ele. Ele falou: não, por favor, não. E com o braço assim imóvel, sentindo muita dor. E então outra pessoa da comunidade
lá chegou nesse voluntário e falou, sabe o que é? Ele está com um problema no braço já faz alguns meses, está num processo depressivo, vocês não podem orar por ele. Muito bem, o culto aconteceu na praça, um dos voluntários chegou lá, impôs as mãos sobre ele, orou por aquele homem, e aquele homem de repente começa vagarosamente mexer o braço. Irmãos, eu não vi, mas quando eu olhei para ele no final, depois de um tempo, esse homem estava assim, ó, fazendo assim com o braço numa alegria. O que aconteceu? Deus curou aquele homem. Poder do Espírito, é disso que Jesus está dizendo, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. O Senhor está dizendo que nos deu autoridade para curar os enfermos, para expelir os demônios. Então não depende de uma ação minha, não depende de quantos dias eu jejuo, mas depende da minha aproximação do meu Deus, para que Ele me use como um canal. E o Senhor, quando te chamou, Ele te deu autoridade. Não é uma autoridade sua, você não vai adquirir ela em seminário, não vai adquirir ela com o seu tempo de crente, mas você vai adquirir essa autoridade à medida que os seus joelhos estiverem dobrados na presença de Deus. Aleluia! É isso. Então, muitos lugares que nós entramos, nós vemos o poder de Deus, nós vemos as pessoas sendo libertas. O Senhor vai nos dando estratégias. Ele disse assim, eu vos envio. Então a segunda coisa, Deus, Jesus, nos deu autoridade. Ele disse aos seus discípulos, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Todo o poder me foi dado. Ele não disse, uma parte do poder do meu Pai foi me dado. Os discípulos uma vez disseram, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse assim, aquele que vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Todo o poder me foi dado. E esse poder Ele deu para a sua igreja. Ele deu para mim, Ele deu para você. Ele deu enquanto nós somos igreja do Senhor Jesus, enquanto nós somos corpo. Essa autoridade, esse poder está sobre nós. Então isso significa que não adianta eu ir para o campo missionário e estar com o meu coração torto, com a minha vida torta diante de Deus, no sentido dúbio da palavra. Eu não posso estar no campo missionário dizendo que eu quero fazer a obra missionária, mas o meu coração está longe de Deus, e eu acreditar que a autoridade de Deus está sobre mim, se o meu coração é dúbio diante do Senhor. Então esquece o campo missionário de lá, de longínquo, e lembra que você é um missionário, e para fazer a vontade de Deus, você não pode ter um coração dobre na presença dEle. Você não pode amar a Ele e amar o dinheiro, você não pode amar a Ele e amar as coisas desse mundo, porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo não ama a Deus. Irmãos, é muito sério isso. A obra missionária não é uma invenção de 12 homens que saíram por aí falando do amor de Deus, não é uma invenção, é um chamado de Deus para a sua igreja, é uma autoridade que Ele deu sobre nós. Eu conheci um pastor que estava evangelizando na Jordânia, e ele entrou, pegou carona num ônibus de militares. Quando o ônibus parou, quando caiu dentro do ônibus, ele falou, vou morrer. Entrou dentro do ônibus de militares e os homens começaram a olhar estranho para ele, acharam ele muito cara de crente. Aleluia. O crente não dá para se esconder, não. O crente que é crente, alguém olha para ele e fala, tu é crente, não é crente, não? Sei não, você é crente. Aí você tem que falar, eu sou, aleluia, eu amo meu Senhor. Ele entrou dentro do ônibus e falou, vou morrer. E aí começaram a interrogar ele dentro do ônibus, apontaram as armas para ele e falou, você é cristão? Você é cristão? Ele ficou calado, ele falou, Senhor, eu não vou mentir, eu vou morrer nesse ônibus, eu vou morrer nesse ônibus. Aí ele falou que o Espírito Santo, aleluia. Lembra que eu falei que o Espírito Santo ia dar a palavra, colocar a palavra na nossa boca? Ele falou que orou, aleluia. E ele falou assim, vocês querem saber de onde eu sou? Eu sou... Ele falou assim, eu sou irmão do filho da Dona Maria. Eu sou irmão do filho da Dona Maria. Falou bem rápido, um inglês ruim pra danar. E aí o capitão do batalhão falou assim, da Dona Maria que mora na rua de baixo? Irmãos, desse jeito.
Ele falou assim, não falou da rua de baixo, ele falou, sim, sou irmão do filho da Dona Maria. Ah, então tá bom, então tá tudo bem. Aí todo mundo sentou com a arma lá e clá, desarmou o negócio. Ele falou, sangue de Jesus tem poder. Não vi a hora, irmãos, ele falou que saiu urinado do ônibus. O pastor, mas o Espírito Santo, é disso que o Senhor está dizendo. Que Ele nos dá autoridade, Ele nos dá poder. Isso não significa que a gente vai sair ileso de tudo, mas se a nossa vida pertence a Ele, como o apóstolo Paulo disse, viver é ganho e o morrer é lucro. Ou é a ordem inversa? Tanto faz. A ordem dos fatores não altera um produto. Aleluia. É isso. Deu-lhes autoridade. O versículo 8, ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho. Aleluia, eu gosto dessa parte. Não ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, e nem pão, nem sacola, nem dinheiro, exceto um bordão. Bordão é um cajado. Exceto um bordão que era para eles se apoiarem, mas assim, não levassem nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Jesus está dizendo para os discípulos, vocês estão indo em meu nome, e vocês vão aprender a confiar em meu nome. Eu não preciso que vocês levem dinheiro, eu não preciso que vocês levem riquezas, vocês não precisam se programar, porque na minha missão vocês vão depender de mim. Então, irmãos, se nós decidimos fazer missões, se nós decidimos obedecer ao Senhor, se nós o amamos, então nós fazemos sem contar com os recursos dessa terra. Nós pensamos apenas no seguinte, o Senhor me envia. Ele disse que enquanto eu fosse, era para eu fazer, era para eu falar. Então a minha dependência é do Senhor Jesus. Eu não dependo da saúde financeira do meu país. Eu não dependo da saúde financeira do meu marido, da minha esposa. Eu dependo do Senhor. Eu me preparo para tudo isso. Eu estudo, eu trabalho, eu guardo dinheiro, eu não sou negligente, mas eu dependo do Senhor. Amém? Você depende do Senhor. O seu casamento depende do Senhor. A sua casa, os seus filhos, a sua vida. É isso que Deus está dizendo. Ele envia os discípulos e fala, vocês não vão levar nada. Agora eu imagino aqueles discípulos dizendo assim, o Pedro dizendo para André, lascou. Porque a gente ficou aqui conversando, o Tiago e João já escolheram a cidade mais perto aqui. 12:00 eles já chegam lá. Não dá nem para sentir fome direito. Agora nós dois que ficamos conversando, vamos andar 2 dias e meio para chegar na cidade lá. E ele falou para não levar nada. E agora? E agora? E agora? O que eu vou fazer com o dia de amanhã? Aleluia. O Senhor Jesus disse, observai os lírios do campo, observai as aves dos céus. Aleluia. Ele supre as nossas necessidades. Ele disse nesse versículo, observai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Observai as aves dos céus que não tecem, que não fiam, e o Senhor os dá o alimento todos os dias. Se o Senhor faz isso com a ave do céu, o que dirá com os seus filhos? Então Ele se responsabiliza. É como se a gente fosse para algum lugar e as pessoas perguntassem, quem que mandou você vir aqui? Você fala, o meu pai mandou vir aqui. O meu Senhor. Então eu não me preocupo com mais nada, porque Ele vai suprir as minhas necessidades. Ele me enviou, Ele se responsabiliza. Então se você tem um desejo no teu coração, se você tem um desejo de fazer missões, se você colocou isso na tua vida, mas faz muito tempo, você perdeu esse ardor, você já não se lembra mais, então você pode estar pensando, acho que já não é mais para mim. Eu quero te dizer, confia no Senhor. Ele vai te suprir, Ele vai te enviar. Se você tem o desejo de ir, vai, deixa Deus te usar. Vamos acelerar aqui. E recomendou-lhes, versículo 10, quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Mateus, capítulo 10, está falando dessa mesma passagem, desse mesmo texto. E lá em Mateus, ele diz que
o Senhor Jesus dá a recomendação, quando vocês chegarem em alguma cidade, procurem um lugar, uma pessoa, uma casa honrosa para vocês ficarem. Isso significa que, quando nós estamos fazendo a obra de Deus, nós precisamos tomar muito cuidado com quem anda do nosso lado, para que isso não envergonhe o Evangelho. Imagina você evangelizando a turma do seu condomínio, você cuidando de pessoas, e de repente um dia você sai com os amigos do trabalho e você, como um bom cristão, vai lá e pede uma Coca-Cola, e os amigos pedem cerveja, e de repente o outro começa a fumar maconha perto de você, e o outro é disso que ele está falando. Cuidado com quem você anda, cuidado para que vocês estão indo para uma tarefa importante, para uma coisa muito importante, e vocês têm que tomar cuidado onde vocês vão ficar por causa do testemunho. As pessoas vão crer, as pessoas vão ouvir, mas você precisa vigiar. Então, irmão, eu quero dizer para você que tem o desejo de servir a Deus, cuidado com quem você está andando. Cuidado com o testemunho que você tem dado. Isso faz parte da missão de Deus para mim e para você. Nós somos a igreja dele, nós somos o povo dele, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Se em algum lugar, versículo 11, eu estou terminando, pastor. Se em algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Eu não sei se você é como eu, que já fez muitos projetos para servir a Deus. Eu teve uma época na minha vida que eu só faltava escrever um livro de tanto projeto que eu tinha. Tudo era motivo de projeto. As cadeiras da igreja estão meio desorganizadas. Projeto, organização das cadeiras da igreja. É mais ou menos assim. A igreja a pintura está estranha. Projeto, pintura da igreja. Então, eu não sei se você um dia pensou em fazer alguma coisa para Deus e ficou com aquele projeto lá na sua cabeça. Um dia eu vou fazer isso para o Senhor. Um dia eu vou fazer. E não fez, por algum motivo. Ou talvez você começou um projeto, começou a fazer alguma coisa para Deus e deu tudo errado. Deu tudo errado. No dia do evento foi um fiasco. Coisa mais horrorosa. A música foi ruim, a luz não funcionou, os irmãos não apareceram, a esposa brigou com você, você brigou com a esposa. Enfim, deu tudo errado. Jesus está dizendo assim aqui, ó. Se em algum lugar vocês não forem bem recebidos, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés. O Senhor está dizendo assim, quando você fizer um projeto, quando você fizer alguma coisa e isso der errado, sacode o pó dos pés. Levanta a cabeça. Tem um profeta aí no Brasil que fez assim. Um profeta lá de 1940 e pouco que disse, né? Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Não sei de quem ele era profeta, mas ele profetizou. Levanta, sacode a poeira. Isso acontece no reino de Deus, acontece na igreja. Acontece mesmo, às vezes as coisas não dão certo. O que você tem que fazer? Ah, não quero mais saber, também não vou fazer mais, mas espera aí, o Senhor colocou no teu coração. Observa o que deu errado. Chama um, chama outro, chama os mais sábios da igreja. Conversa com eles, o que eu fiz de errado? Eu queria tanto que os irmãos, as pessoas no meu trabalho conhecessem ao Senhor, mas agora eu não posso nem mais falar do amor de Deus lá. Conversa, procura saber o que deu de errado, sacode a poeira, dá a volta por cima e começa de novo. Aleluia, começa de novo, faz de novo, sacode a poeira, bate a poeira dos pés e fala, não, eu vou para frente. O Senhor vai na minha frente, agora eu vou corrigir isso que eu fiz errado. Seja humilde, seja manso e começa de novo o projeto. O Senhor está dizendo que é mais importante a missão do que os nossos próprios projetos pessoais. Às vezes não dá certo, você fica magoado, o mundo à sua volta cai, você fica triste, mas o Senhor está dizendo assim para os discípulos, olha, vocês vão chegar em lugar que apesar de vocês falarem no meu nome, e curarem no meu nome, expelirem demônios no meu nome, vocês não vão ser aceitos. Sacode a poeira e vai embora, vai para outra cidade. É isso que o Senhor está fazendo, está dizendo. Então pensa aí você agora, quando foi que você planejou, quando foi que você quis
Deus está te dizendo nessa noite, sacode a poeira dos pés, escreve de novo, pega o papel, pega a caneta, escreve de novo o projeto, ora de novo por aquilo, deixa seu coração queimar de novo. Não foi Deus que apagou isso, foram as circunstâncias da vida, mas o Senhor está te dizendo, vamos lá, foi eu que coloquei no teu coração, vamos recomeçar, eu vou fazer novo, tudo de novo, amém? E para finalizar ele disse assim, então saindo eles, aleluia, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Eles passaram pelo momento de maior êxtase da sua vida, eles viam Jesus fazendo tudo isso, e agora eles foram para as cidades, para os povoados, e agora eles já não estavam mais com o mestre, e eles mesmos curavam as pessoas, expeliam os demônios. Então imagina esses discípulos chegando de volta na região da Galileia e se encontrando com Jesus. Eles não chegaram todos juntos, eles chegaram de picadinho, foi chegando de 2 em 2. Então imagina Pedro e, eu vou fazer aqui, ó. Imagina Pedro e Tiago chegando, os dois batendo papo e o mestre está lá. Gente, se fosse eu ia dar um pique. Mas imagina eles andando e conversando, aí o outro começa a apertar o passo. E o outro aperta mais, para chegar primeiro para contar. Então, imagina a loucura, ele chega no mestre, o senhor não vai acreditar no que aconteceu. Nós chegamos numa cidade, muitos demônios foram expulsos, e o senhor não sabe, quando eu falava o teu nome, Senhor, eu falava o teu nome, eu dizia, em nome de Jesus, sai, eles obedeciam. Agora eles não fizeram mais o que eles fizeram com a gente, que ficaram zombando de nós. Agora não, agora a gente fala no teu nome, e eles vão embora, porque o Senhor disse que havia poder no seu nome, e essas experiências só acontecem com aqueles que creem, com aqueles que dizem, Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto e eu quero fazer a tua vontade, então usa-me para o louvor da tua glória. Aleluia! É isso, irmãos. Quando eu falo dessas coisas eu fico muito empolgado, me perdoem. Eu falo alto, eu fico... Ai, meu Deus, como é maravilhoso fazer a vontade de Deus. E nós vamos voltar. A Bíblia diz assim, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia. Aleluia. 20 anos, pastor, semeando. Voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Vai voltar com alegria. Nós nunca, se nós estivermos andando, chorando e semeando, nós nunca vamos voltar triste aos pés do Senhor. Mas nós vamos fazer como os discípulos, nós vamos voltar correndo para os pés dele. E dizer, Senhor, deu certo. O Senhor estava lá, o Senhor estava conosco. Cheguei para finalizar, pastor, prometo. Cheguei numa cidade. É que esse negócio de pastor que fala assim, já estou acabando, é uma conversa fiada. É a maior conversa fiada que eu já vi. Já estou finalizando, é uma conversa fiada. Bom, deixa eu contar esse testemunho rapidinho. Nós estávamos distribuindo algumas cestas num povoado que nós chegamos, numa cidade lá no povoado Barra de São Pedro, né? Ou foi em Ourique, eu não lembro. A gente chegou para distribuir a cesta e muitas famílias, muita gente com muita necessidade chegava na gente e falava, olha filho, por favor, e me dá uma cesta. E chegou uma mulher, baixinha assim, pequenininha, e me tocou nas minhas costas e falou, moço. Eu falei, pois não, senhora, é você que está cuidando da distribuição dos alimentos? Eu falei, sou eu. Ela falou, você não pode me dar uma cesta para minha vizinha? Aí sabe o que eu pensei? Aquele negócio que a gente fala assim, um amigo meu perguntou. Sabe quando você quer perguntar? Falou, o meu vizinho tem uma dúvida. Ela falou isso, eu pensei que ela estava... Eu falei para ela, senhora, tudo bem, eu levo lá, onde é a sua casa? Ela falou, não, mas não é para mim, é para a vizinha. Falei, tá bom, vamos levar lá para a vizinha. Aí chamei um voluntário, o Tiago pegou a cesta, e eu fui andando e conversando com ela, e como é que está a senhora? Eu estou bem, e a senhora está precisando de alguma coisa, além do alimento? Ela falou, não, meu filho, não é para mim, é para minha vizinha, ela insistindo comigo. E eu, incrédulo, miserável, e aí eu fui indo com ela, para levar a cesta, e nós chegamos na casa da vizinha. Quando nós chegamos na casa da vizinha, o marido tinha ido embora, ela estava com um problema nas pernas, que ela não podia se levantar direito. E tinha umas 8 crianças na casa. Aí eu vi uma criança lá e eu falei assim, vamos embora. Não vou deixar a cesta aqui não, porque ele estava com a camisa do Corinthians. Falei, está repreendido o inimigo da minha alma.
Brincadeira, os corintianos. O pastor é palmeirense, ele está feliz da vida. E aí eu falei para o menino assim, falei, tu não vai, vamos embora, Thiago, vamos embora. Fazer uma brincadeira, eu falei, vamos embora, Thiago, leva a cesta embora. Aí eu falei, não vou deixar a cesta aqui não, porque tu é corintiano. Aí ele falou, só não. Eu falei, tu é corintiano? Eu falei, só não, tio. Rapaz, tu é corintiano? Ele falou, só não, só é Flamengo. Você acredita? Eu só é Flamengo. Ele estava com a camisa do Corinthians, provavelmente ele devia ter ganhado de alguém. Ou presente miserável, né, irmão? E aí eu brinquei com eles lá, com aquelas crianças, tudo encostadinha na parede assim, ó, com vergonha. E a gente entrou com a cesta e, irmãos, quando nós entramos, então, e aquela mulher viu eu fazendo a brincadeira, ela virou para a amiga que estava sentada e falou assim, mulher, aleluia, ela disse, mulher, eu não te disse que Deus ia te socorrer. Eu não lhe disse que Deus ia te socorrer. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, meu Deus do céu. A mulher não conhece o Evangelho. E estava evangelizando a vizinha, levando esperança para a vizinha. Como ouvirão se não há quem pregue? Aleluia. Então aquela mulher, com muita alegria, ela falava muito alto com a vizinha, mulher, eu lhe disse que Deus ia lhe socorrer, mulher, está aí a prova de que Deus está te socorrendo, aquele homem foi-se embora, mas olha Deus te socorrendo, e eu e o Tiago ficamos espantados assim, eu falei, Tiago, busca outra, o Tiago foi lá buscar outra cesta e voltou com a cesta, mulher, olha só Deus lhe socorrendo, quase que eu falo, Tiago, busca outra, 2 cestas lá e a mulher feliz da vida, porque Deus estava socorrendo ela. Deus estava socorrendo ela. O Deus que veio para os pobres e necessitados, para o doente, para o enfermo. O Deus que confunde a cabeça dos sábios. O nosso Deus, o nosso Senhor, me chamou e te chamou para essa obra. O vídeo... Tem um vídeo, os irmãos têm um pouquinho de paciência. Vamos ver, olha, vou mostrar para vocês. Eu encerrei a mensagem, amém? Dê glória a Deus, fala amém. Amém. Negócio meio sem nexo, né? Perdão, irmãos. Muito bem, a mensagem é até aqui, aleluia. Então, desculpa, irmãos. Depois eu vou ouvir um caminhão quando eu for embora. Primeiro, vamos dar testemunho onde nós estamos, amém? Dar testemunho onde nós estamos. Segundo, o Senhor deu autoridade para nós. Ele nos deu autoridade. Então nós não vamos em nosso nome, mas no nome do Senhor Jesus. Terceiro, nós não vamos nos nossos recursos. Embora nós possamos levar esses recursos e nos preparar com eles, mas não são eles que ditam a obra de Deus na nossa vida, porque nós confiamos no Senhor, amém? E quarto, esqueci o quarto. Não. Eu esqueci mesmo. Sangue de Jesus. Agora que eu vou ouvir um caminhão mesmo. E quarto. E quarto. Aqui, irmãos, ok, lembra, sacode o pó do pé e continua, o projeto não morreu, ainda está no coração de Deus, amém? Vamos para o vídeo, vamos passar o vídeo. Esse é o vídeo do nosso evento que a gente faz. Você está convidado para estar com a gente em janeiro. Nós vamos para a cidade de Afrânio. E esse vídeo mostra um pouquinho, pode passar. Aqui eu não, ok. Já estou com 100 anos. Perdão, não é esse não. É o Impacto Sertão. Ok? Então, irmãos, nós estamos indo em janeiro. Se você tiver alguma dúvida e você tiver desejo de estar lá com a gente, acessa sertãoclama.com. Tem todas as informações lá, custo, quantos dias a gente vai ficar. Durante o trajeto, a gente faz os cultos dentro do ônibus. Pastor, dentro do ônibus tem culto. É uma bênção. O púlpito fica lá na frente. Então a gente vai lá na frente, quem quiser dar um testemunho vai ter que ir lá no púlpito, ficar na frente do ônibus, e a gente faz os cultos, e o Senhor nos toma dentro do ônibus, nós evangelizamos na estrada,
ganhamos muita gente para o Senhor Jesus nos postos de gasolina, prostitutas, motoristas, caixa do Graal, a gente vai ganhando todo mundo, a gente vai, porque o tempo é curto, então a gente tem que ser rápido, o evangelho é anunciado rapidamente e as pessoas entregam a vida a Jesus e Deus tem feito uma obra maravilhosa na estrada. Tá pronto? Vamos lá, vamos ouvir. Então esse é o caminhão do Pau de Arara, né? Nesse adesivo a gente coloca uma frase assim: você nunca estará sozinho, Deus ama você. A experiência que a gente tem vivido no sertão nesses últimos dias tem sido algo surpreendente, maravilhoso. Recebemos pessoas de vários estados do Brasil e eu tenho visto Deus fazer uma obra que a gente não consegue compreender se a gente olhar com os olhos carnais. Automaticamente a gente não consegue entender o que Deus está fazendo, mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, a gente consegue perceber que há um plano de Deus para o sertão do Brasil. Há um cuidado de Deus especial para o sertanejo, para aquele que está numa condição de vulnerabilidade, que está numa condição de precariedade, de pobreza. E não só naquele que está nessa condição de pobreza, mas também sobre aquele que tem o seu alimento, que tem a sua condição de vida, mas que precisa da água do Espírito, precisa da água da vida. Então, o meu desejo, a minha oração é que você se envolva nessa obra, que você se mobilize para que o sertão do Brasil conheça o Senhor Jesus. O sertão precisa da água física, mas também o sertão precisa da água do Espírito,
Porque quando o sertanejo conhecer o dono da vida, que é Jesus, ele jamais voltará a ter sede. Saudade da minha terra, das crianças e dos animais. Saudade da minha roça e dos meus canaviais. Saudade da lua cheia, da lua nova também. Daquelas lindas estrelas que só o céu do Piauí tem. Saudade do pé no chão, da poeira na estrada, do escondido e das histórias pro seu Gilberto contada. Saudade daquele tempo e dos irmãos que lá deixei. Saudade dos devocionais, quem sabe um dia volto também. Foi nesse culto que o irmão foi curado. Saudade que vai e vem, que o tempo jamais desfaz. Saudade doce, saudade, saudade boa demais. Saudade que vai e vem, que o tempo jamais desfaz. Saudade doce, saudade, saudade boa demais. Obrigado, meu Senhor, por me abençoar, por essas coisas lindas poder vivenciar. Finalizando esse cordel, eu vou para nunca mais me esquecer das coisas extraordinárias, ai, 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 que no sertão pude ver. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado, em nome de Jesus.